Boa noite a todos. A primeira secretária já realizou a chamada e verificou estarem todos os vereadores presentes. Declaro aberta a 19ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. Convido a todos a fazer a oração regimental desta casa. Senhor, abençoai esta casa, fazer instrumento de vossa paz aos nossos pedidos. Leitura da ata da 18ª reunião ordinária. Ata da 18ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem. No primeiro dia do mês de junho do ano de 2026, às 19h30, realizou-se a 18ª reunião ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura da Câmara Municipal de Santana da Vargem, sob a presidência do vereador Antônio Afonso. Registrou todos os vereadores presentes. O presidente declarou aberta a sessão, sendo realizada a oração regimental. Dando início ao pequeno expediente, procedeu-se a leitura da ata da 17ª reunião ordinária, a qual, após a apreciação do plenário, foi colocada em votação, sendo aprovada e assinada por todos os vereadores. Não houve inscritos para a tribuna livre. Na sequência, foi realizada a leitura do convite destinado aos vereadores para a participação da terceira festa de junho de 2026 da Associação dos Comerciantes Ambulantes. No grande expediente foram apresentadas as seguintes matérias: o projeto de lei ordinário do legislativo número 7, de autoria do vereador Everton Paulo, que institui a política municipal de transparência dos atos jurídicos da administração pública e da outras providências. Em seguida foi realizada a leitura do projeto de lei ordinária número 74, de 2026, que institui o Fórum Municipal Permanente de Educação e dispõe sobre sua finalidade. Dando prosseguimento à reunião, na ordem do dia foi submetida a primeira votação nominal com quórum de maioria absoluta, o projeto de lei complementar número 7 de 2026. A matéria recebeu 5 votos favoráveis, 4 votos contrários e nenhuma abstenção, sendo aprovada por maioria absoluta. Votaram favoravelmente os vereadores Antônio Afonso, Bruna Renata, Gilson Vitor, Gleiton de Oliveira e Silmara Girlane. Os votos contados foram dos vereadores Everton Paulo, Jackson Luiz Felipe e Paulo José. Durante a votação, o vereador Jackson Luiz manifestou o voto contrário à criação do cargo de diretor de licitações, justificando sua oposição pela coerência com votações anteriores, por entender não ser necessária a criação de novos cargos de diretor na estrutura municipal. A vereadora Silmara Girlane manifestou voto favorável à criação do referido cargo, argumentando que trata-se de uma função de extrema importância para a administração municipal, destacando que a servidora que ocupava o lugar foi aprovada em concurso público para cargo de professora e, portanto, deixará vaga o posto atual, gerando necessidade urgente de preenchimento para garantir a continuidade adequada das atividades do setor de licitações. O vereador Antônio Afonso, na qualidade de presidente da sessão, também justificou seu voto favorável, ressaltando tratar-se de demanda de extrema necessidade para a Prefeitura Municipal e concordando com os argumentos apresentados pela vereadora Silmara Girlane quanto à relevância da função para o bom financiamento do setor de licitações. Em seguida, foi submetida a primeira votação simbólica com quórum de maioria simples, o projeto de lei ordinário do Legislativo número 6. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade, observado o quórum de maioria simples. Na continuidade da ordem do dia, foi submetida a primeira votação simbólica com quórum de maioria simples do projeto de lei número 66 de 2026. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade, observado o quórum de maioria simples. Em seguida, foi submetida a votação única em regime de urgência por votação simbólica com quórum de maioria simples.
projeto de lei ordinário número 68. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovado por unanimidade. Projeto de lei ordinária número 68. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário, nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade, observando que o quórum de maioria simples. Na sequência, foi submetida a votação única em regime de urgência por votação simbólica e com quórum de maioria simples. O projeto de lei ordinária número 69, que estima a receita fixa e despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade, observado o quórum de maioria simples. Por fim, foi submetida a primeira votação simbólica com quórum de maioria simples no projeto de lei ordinária número 70, de 2026. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovada por unanimidade, observado o quórum de maioria simples. Depois foi submetida a primeira votação simbólica com quórum de maioria simples, o projeto de lei ordinária número 72. A matéria recebeu 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário e nenhuma abstenção, sendo aprovado por unanimidade, observado em quórum de maioria simples. Em prosseguimento da reunião, o presidente concedeu a palavra livre aos vereadores por 5 minutos. O vereador Everton Paulo relatou sobre o incidente envolvendo o ônibus do transporte escolar, informando que uma das rodas do veículo teria se soltado durante o trajeto. Na oportunidade, perguntou aos vereadores sobre a situação do maquinário, tendo em vista que esses tinham ido ao almoxerifado, recebendo a confirmação de que as máquinas estavam estragadas. Também apresentou reivindicações de moradores da zona rural relacionadas à manutenção das estradas vicinais, destacando que, embora determinados trechos tenham recebido intervenções da administração municipal, outras localidades ainda permanecem em situação precária. Em seguida, o presidente Antônio Afonso respondeu aos questionamentos apresentados, esclarecendo informações acerca da situação dos maquinários do município. Informou que algumas máquinas do tipo Patrol encontram-se em operação e prestou esclarecimentos sobre o planejamento da administração para a realização do serviço de manutenção das estradas rurais mencionadas. Dando continuidade à manifestação, o vereador Everton Paulo criticou declarações que, segundo ele, foram feitas pelo prefeito municipal, no sentido de que determinadas obras não estariam sendo executadas em razão de votos contrários de vereadores em projetos relacionados à aquisição de máquinas. O parlamentar refutou tais alegações, afirmando que essa narrativa teria o objetivo de criar animosidade da população em relação aos membros do Poder Legislativo. Ainda durante sua fala, solicitou a convocação do ex-secretário municipal responsável pela pasta para apresentar esclarecimentos sobre o motivo de seu desligamento e sobre questões relacionadas ao almoxerifado municipal. Por fim, afirmou a sua atuação fiscalizadora, ressaltando que a Câmara Municipal tem aprovado projetos que geram despesa para o município e declarando não concordar com a atribuição de responsabilidades aos vereadores para eventuais entraves ao desenvolvimento local. O vereador Luiz Felipe fez uso da palavra para tratar da necessidade de aprimoramento da gestão da frota municipal, mencionando ocorrências envolvendo veículos do transporte escolar, entre elas a quebra de um eixo de ônibus durante o transporte de aluno. Em sua manifestação, defendeu a modernização dos procedimentos de controle e manutenção da frota, sugerindo a adoção de sistemas informatizados que possibilitem o acompanhamento da manutenção preventiva, de modo a reduzir a ocorrência de intervenções exclusivamente corretivas. O parlamentar também sugeriu a implementação de mecanismos de controle de segurança, como a utilização de checklists e de registro de bordo para os veículos, nos quais os motoristas possam informar eventuais irregularidades, ruídos ou problemas identificados antes e após a realização das viagens. Prosseguindo, destacou a importância da correta conservação dos novos maquinários,
cuja aquisição foi aprovada pela Câmara Municipal, enfatizando a necessidade de que a administração estabelecer procedimentos adequados de manutenção preventiva, lubrificação e acompanhamento técnico com o objetivo de assegurar a durabilidade, a eficiência operacional e a segurança dos equipamentos públicos. Por fim, sugeriu que os responsáveis pelo serviço de manutenção de frota municipal sejam convidados a comparecer à Câmara para prestar esclarecimentos acerca dos procedimentos adotados na revisão e conservação dos veículos pertencentes ao município. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão às 20h02, desejando uma boa noite a todos e ordenou que se lavrasse a presente ata, elaborada pela secretária, no inciso 5 do artigo 35 do Regimento Interno desta Câmara Municipal, a qual, após aprovada, poderá ser assinada por todos. Coloco a ata em discussão. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Ata aprovada. Não houve inscrito na tribuna ali. Expediente. Materiais do expediente. Requerimento número 27 de 2026, autor Paulo José, requer sejam prestados esclarecimentos a respeito dos motivos que se ensejarem o desligamento das servidoras Geisa Caroline Rosimeire Veiga. Coloco o requerimento em votação. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Requerimento aprovado. Emenda individual 3 de 2026, autor Luiz Felipe, projeto de indicação de emenda impositiva Luiz Felipe Mendonça Rodrigues, valor R$ 34.055,55. Beneficiário, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente e Agropecuária, do loteamento Bairro Nova Santana. Encaminha a emenda à Comissão de Finanças e Orçamento. Matérias da ordem do dia. Projeto de Lei Ordinária do Legislativo número 6 de 2026, primeiro turno, autor Antônio Afonso. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1891, de 23 de julho de 2025, que institui e regulamenta o uso de uniforme na Câmara Municipal Santana da Vargem. Segunda votação simbólica, com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor permaneçam como estão. Projeto de Lei Ordinária aprovado. Projeto de Lei Complementar número 7 de 2026. Primeiro turno, autor Argemiro Rodrigues Galvão. Altera o anexo de contribuição da Lei Complementar número 23 de 2022, que dispõe sobre o plano de cargos, carreira e vencimento dos servidores do Poder Executivo para criar o cargo de diretor de compras e licitações. Segunda votação nominal, com quórum de maioria absoluta. Dona Renata. Boa noite a todos, meu voto é sim. O Everton Paulo. Boa noite, presidente. Boa noite aos nossos colegas. Boa noite, pessoal que nos assiste. Meu voto é não. Gilson Vitor. Sim. Greg de Oliveira. Boa noite a todos, meu voto é sim. Jackson Luiz. Boa noite a todos. Não. Luiz Felipe. Não. Paulo José. Não. Silmara Girlane. Sim. Oi? Então, o meu voto é sim, para que esse cargo de diretor, para essas compras e licitações, igual a colega Silmara Girlane já explicou na outra reunião, é um cargo que ele precisa de ser votado. Então, o meu voto é sim, para que se resolva essas licitações e não atrase mais dentro da prefeitura.
Projeto de lei complementar número 7, aprovado. Projeto de lei ordinária número 66 de 2026, primeiro turno, Argimiro Rodrigo Galvão, autor. Altera a lei municipal número 1737 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029 e a lei municipal número 16.939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica, concordo, maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária 66, aprovado. Projeto de lei ordinária número 70 de 2026. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio de 2026 a 2029, a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Segunda votação, concordo de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 70, aprovado. Projeto de lei ordinária número 71 de 2026, autor Argimiro Rodrigues Galvão, altera o artigo e acresce o parágrafo único do artigo 5º da Lei Municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026. Primeira votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 71, aprovado. Primeira votação. Projeto de lei ordinária número 72, primeira votação, Argimiro Rodrigo Galvão, autor. Altera a lei municipal número 1937 de 2025, que dispõe sobre o plano plurianual do quadriênio de 2026 a 2029 e a lei municipal número 1939 de 2025, que estima a receita e fixa a despesa do município de Santana da Vargem para o exercício financeiro de 2026, visando a abertura de crédito adicional especial. Segunda votação simbólica com quórum de maioria simples. Os que tiverem a favor, permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 72, aprovado. Primeira votação. Segunda votação. Considerações finais. O pronunciamento dos vereadores por 5 minutos. Boa noite de novo, presidente. Boa noite aos novos colegas. Boa noite, pessoal de casa que nos assiste. Então, presidente, semana passada estive com o deputado Luiz Antônio da Silva, deputado estadual, e o deputado federal Reginaldo Lopes, e fomos fazer uma visita ao hospital. Lá teve presente o pessoal da administração, mas o presidente não estava para poder nos atender. Fez uma videoconferência conversando. Quero dizer que fizeram um compromisso lá, 500 mil, tanto do deputado Luizinho, mais 500 mil do Reginaldo Lopes. E assim, a gente tem que registrar esses momentos, que nem eu disse na última reunião. Eu fiz a solicitação, a partir daquela reunião que tivemos lá, para que a gente fosse em Brasília conversar com o ministro da Saúde, e quem nos atendeu foi o secretário, o José Almico. E assim, fiz um ofício para ele solicitando também
que levasse ao Ministério, né, a abertura, né, como é que fala, a habilitação de mais 7 leitos, né, que foi tocado também o assunto lá, mais 7 leitos de UTI, foi tocado no assunto lá em Três Pontas. Eu ouvi falar que ele já conseguiu, o Reginaldo com o Luizinho já conseguiu desbloquear, no caso, habilitar 33 leitos, se eu não me engano, em 3 corações. Então eu acho que vamos conseguir, né, através deles também, habilitar esses leitos lá em Três Pontas. E eu queria lhe perguntar, presidente, sobre da reunião passada. Eu solicitei que o senhor fizesse a convocação ou o convite do antigo secretário para explicar para a gente a respeito do desligamento dele, porque me parece que o assunto é sério. Eu acho nós, como representantes do povo, né, nós precisamos investigar, né, nós precisamos deixar isso bem claro, né. Eu queria saber se teve alguma manifestação, porque se nós não tiver um embasamento legal dentro dessa casa, eu vou ter que pedir ao Ministério Público que me dê um respaldo, para mim não fazer sozinho, você entendeu? Então eu queria saber se teve alguma manifestação durante essa semana, a partir do dia que eu solicitei até hoje. Vereador Everton Paulo, então aqui te dá os parabéns por esse empenho de estar solicitando e trazendo os deputados aí para ajudar a nossa Santa Casa de Três Pontas. Que coisa boa, que se Deus quiser, né, isso concretize. E quanto à sua solicitação, a nossa diretora, juntamente com o nosso procurador, está tomando as devidas providências aí. Pode aguardar que você vai ter essa resposta. Que esse assunto que está correndo na cidade, a gente ainda não pode como é que fala? Declarar, a gente tem que investigar. Então a gente não pode levantar o falso testemunho. Então, assim, eu acho que essa casa precisa manifestar que, pelos comentários, é um caso sério, né? E, assim, é por bem maior, bem dos municípios. Muito obrigado. Mais alguém? Declaro encerrada essa sessão. Uma boa noite a todos.